Olá, sou Suzane Silva, vou apresentar o trabalho Prospecção Tecnológica, filme de celulose bacteriana e colágeno com nanopartículas de prata para uso tópico. Então, traumas na pele, como feridas e lesões no tecido conjuntivo, são um dos principais problemas que acometem os pacientes em centros de saúde e hospitais, e em alguns casos progride para uma patologia crônica. O tratamento dessas feridas ainda é um desafio, pois o processo de cicatrização tem como principal agente curativo, que às vezes acaba agredindo a pele durante as trocas. Então, estes curativos auxiliam no processo de reparação tecidual e precisam ter como características manter a umidade na interface ferida-curativo, manter equilíbrio entre a absorção e hidratação, possibilitar a troca sem traumas para o tecido, além de formar uma barreira contra a contaminação de micro-organismos e entrada de água. Neste contexto, a utilização de polímeros biocompatíveis como a celulose bacteriana vem sendo relatada na literatura como potencial material para a base de curativos. A celulose bacteriana é sintetizada por alguns micro-organismos, sendo o principal e mais usado a bactéria Gluconocetobacter xylino. A celulose bacteriana caracteriza-se por apresentar propriedades físico-químicas muito interessantes para aplicação biológica. Dentre essas propriedades, destaca-se a biocompatibilidade e não toxicidade, dentre outras. Então, devido a estas características, a celulose bacteriana ela pode prevenir a infecção da ferida, mantê-la úmida, absorver o exudato da ferida sem aderir à mesma e tem ainda um efeito bloqueador sobre as bactérias. Contudo, ela não possui atividade antibacteriana, funciona apenas como uma barreira contra esses micro-organismos. Mas isso pode ser resolvido por meio da nanotecnologia, que pode ser utilizada para melhorar estas características por meio da adição de colágeno, que auxilia na proliferação e diferenciação celular, que exerce um papel fundamental na reparação tecidual. Um outro meio é a adição de íons metálicos, como a nano de prata, por exemplo, que vem sendo extremamente relatadas na literatura como agentes antimicrobianos. A celulose funcionalizada ela pode ser utilizada na síntese de filmes, que podem ser aplicados como curativos para feridas crônicas, queimaduras, dentre outras. Então, o objetivo do trabalho é realizar uma busca de anterioridades em bancos de patentes nacionais e internacionais acerca da produção de filmes de celulose bacteriana e colágeno com a adição de nanopartículas de prata e sua aplicação como curativo. O estudo prospectivo foi realizado utilizando as bases de dados tecnológica para a pesquisa de patentes e científica para a pesquisa de artigos. As pesquisas ocorreram no período de julho a agosto de 2021 em 3 bases distintas, sendo ela SpaceNet, plataforma de busca online, Instituto Nacional de Propriedade Industrial e para a busca de artigos a Web of Science. As palavras-chave foram selecionadas de acordo com o objetivo do trabalho, de modo que facilitasse a prospecção durante as buscas nas bases de patente e artigos científicos. As palavras que estão listadas na tabela foram as que trouxeram resultados mais coerentes com o objetivo deste trabalho. Então, para o fator de inclusão, foram utilizados patentes e artigos publicados entre o período de 2015 a 2020. Por meio do termo bacterial celulose, percebe-se que 44% foram pedidos de patentes, enquanto 56% foram classificados como artigos científicos. Ou seja, a celulose bacteriana apresenta amplo uso industrial nas mais diversas áreas, o que justifica o aumento crescente da publicação sobre o tempo. No entanto, no mesmo período, apenas 0,1% são oriundas do Brasil. Com base nos últimos 5 anos, as patentes de celulose bacteriana concentraram mais de 4.000 do total de documentos monitorados, sendo que destes, 64 está agrupado no período de 2016 a 2019, enquanto que a produção científica neste período apresentou um total de mais de 5.000 artigos indexados, sendo que deste valor, 61% foram publicados no período de 2018 a 2020. Então, a baixa quantidade de patentes brasileiras nestes últimos 5 anos, referente à celulose bacteriana, pode estar relacionado com investimento insuficiente à tecnologia e a inovações ligadas a ela. Além disso, os registros de patentes no país ainda são considerados muito recentes, sendo que a maioria cita processos de síntese com associação a outros materiais, a fim de aplicá-la em vários setores industriais farmacêuticos. Para se ter uma ideia, na plataforma SpaceNet,
Quando coloca o termo bacterial celulose, aparecem mais de 220 mil depósitos de patentes, isso sem utilizar a restrição de data. Enquanto na base NPI, colocando o mesmo termo, aparece o total de apenas 34 depósitos de patentes entre os períodos de 1992 ao ano de 2020. Outro ponto a ser considerado em relação ao decréscimo no número de pesquisas a partir de 2019 pode estar associado ao fato de que os pesquisadores da área biomédica, biotecnológica e de áreas correlatas, como médicos, químicos, biólogos e farmacêuticos, têm direcionado seus esforços, sobretudo ao desenvolvimento de novas estratégias para o combate e estudo do novo coronavírus. Então, os dados obtidos na base NPI revelam que, apesar da viabilidade do uso da celulose bacteriana para aplicações biomédicas, apontada pelo índice crescente de artigos publicados, o desenvolvimento de novos produtos na forma de curativos é ainda muito escasso, diferente das outras bases, e quando envolve o uso de nano de prata em filmes usados como curativos, os registros são escassos nas 3 bases pesquisadas, sendo que no período de 2020 e 2021 não houve nenhum registro de patentes com os termos bacterial celulose, filme e nanopartículas de prata nas bases de patente NPI. Então, a maioria das patentes está relacionada à produção de compósitos para melhorar a estrutura físico-química e métodos de síntese de membrana nativa ou ainda com processos de oxidação e hidrólise. Na base NPI, o último registro foi para a patente com o título Processo de preparação de filmes de celulose bacteriana compatíveis com fibroblastos e com superfície quimicamente modificada com manosilados, succinilados e colágeno, produtos obtidos e sua aplicação como cicatrizante, com o registro de 2020. Essa mesma patente está registrada também no SpaceNet e na plataforma Web of Science. Os depositantes dessa patente são a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Estadual de Londrina, a Sociedade Educacional do Espírito Santo e a Universidade de Vila Velha. Então, a China, ela destacou-se como o país que mais depositou patente de celulose bacteriana, nanocelulose e seus derivados, aplicados principalmente na área biomédica, correspondendo a um total de 74%. O patenteamento dos chineses tem crescido consideravelmente em diversas áreas tecnológicas desde o início dos anos 2000, quando a China modificou a sua política de propriedade intelectual para poder integrar a Organização Mundial do Comércio. Além disso, ela é um dos maiores produtores mundiais de celulose. Já os Estados Unidos e o Japão, que também têm tradição como desenvolvedores de tecnologia, ocupam a segunda e a 4ª posição, respectivamente. E, juntamente com a China, esses países demonstram um elevado interesse no uso da nanotecnologia, utilizando a celulose em materiais compósitos. Na 3ª posição, no número de patentes, está a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. O Brasil não aparece entre os principais países de depósito prioritário. Ele teve apenas 34 patentes depositadas desde 1992, sendo 14 delas no período do estudo. E verifica-se a forte predominância do emprego de celulose bacteriana em materiais compósitos, principalmente com a quitosana e métodos de síntese. Um dos motivos desse baixo número de patentes no NPI está no fato de que os líderes em registro China, Estados Unidos e Japão são potências que recebem muito investimento da iniciativa privada e isso impulsiona o desenvolvimento de novos produtos. O mesmo não acontece no Brasil, onde o principal incentivo vem de órgãos de fomento como o CNPq e que nos últimos anos vem enfrentando certa dificuldade em relação às verbas destinadas à pesquisa. Não foi possível identificar os tipos de nanocelulose em todos os pedidos de patente analisados. Além disso, por questões estratégicas do depositante, nem sempre esta informação está disponível no texto da patente. Em relação ao Código da Classificação Internacional de Patentes,
A maioria se enquadra no código C12R e C12N, no âmbito da química e metalurgia, e código A61K, que se enquadra nas necessidades humanas, ou seja, preparações com finalidades médicas, farmacêuticas e biomédicas. Então, o estudo prospectivo levantou as pesquisas já existentes sobre o tema deste trabalho para avaliar as anterioridades no mercado e suas aplicações tecnológicas, a fim de traçar uma metodologia mais adequada para futuras pesquisas, visando a produção de novos biomateriais. Além disso, os filmes à base de celulose bacteriana e colágeno, funcionalizados com nanopartículas de prata, representam uma inovação por meio da produção de um material diferenciado que proporcionará avanços no que se refere ao novo dispositivo nanotecnológico, assim como possibilitará o desenvolvimento de um material curativo para pacientes com lesões no tecido conjuntivo na forma de feridas. Então, a prospecção tecnológica é, sem dúvidas, uma importante ferramenta para a gestão de ciência e tecnologia, uma vez que é possível observar o panorama geral dos depósitos de patentes, assim como sua progressão ao longo dos anos. Estas são as referências e meu agradecimento especial à Universidade Federal do Delta do Parnaíba e ao Laboratório Biotech. Olá, eu me chamo Rosalie Santana Barreto, sou aluna do ProBio pela Universidade Federal de Sergipe. Sou orientanda do professor Alexandre Luna Cândido e da orientadora Carla Maria de Vasconcelos, e vou falar sobre tababuia rosa, uma revisão sistemática de suas propriedades farmacológicas e uso na medicina tradicional. A utilização de plantas medicinais com finalidades terapêuticas é uma prática que remonta a várias culturas. O seu reconhecimento se deu a nível mundial a partir de 1998 pela Organização Mundial da Saúde, e especificamente no Brasil, a partir de 2006, pela utilização da fitoterapia pelos usuários da atenção primária no SUS. Dentre a imensa variedade de plantas com utilização farmacológica, merece destaque a família Bignoniaceae, amplamente utilizada com recursos terapêuticos farmacológicos. Dentre esta família, merece destaque o gênero Tabebuia, amplamente reconhecido pelas suas propriedades farmacológicas, inclusive sendo reconhecida pelo SUS. E, dentre esse gênero, merece destaque a espécie Tabebuia rosa, também conhecida como ipê rosa ou árvore da trombeta rosa, que possui como traços botânicos árvores grandes, podendo medir até 30 metros de comprimento, flores em formato de sino, casca escamosa e estreita e odor levemente adocicado. Dentre as principais utilizações farmacológicas da tababuia rosa, estão presentes na literatura a presença de atividade antibacteriana, anticancerígena, antioxidante e hipoglicemiante, bem como antimicrobiana e anti-inflamatória, antifúngica e diurética e laxante. E seu uso tradicional tem sido reportado especialmente no tratamento de picada de cobra, anemia, febre, dor de cabeça, amidalite e resfriado, bem como tratamento de úlceras, sífilis, problemas gastrointestinais, candidíase, câncer, diabetes, constipação e alergias, também no tratamento de doenças de pele e infecções por fungos e leveduras, e no tratamento da epilepsia, cólera e de cardiopatias. Apesar de ser uma planta reconhecida pelas suas atividades farmacológicas, nenhuma revisão específica foi encontrada sobre a tababuia rosa. E apesar de todo seu respaldo, ainda são relativamente escassas as informações a seu respeito. Por isso, se faz necessário elucidar sua importância devido ao seu reconhecimento das várias atividades farmacológicas encontradas na literatura, com o objetivo de contribuir com futuras pesquisas. O objetivo geral desta revisão consistiu em descrever as atividades farmacológicas da tababuia rosa, bem como sua aplicação na medicina tradicional, e teve como objetivos específicos mapear os países que trabalham com atividades farmacológicas presentes nos extratos e ou compostos bioativos da tababuia rosa,
Analisar o escopo e a variedade de literatura sobre as atividades farmacológicas presentes nos extratos e ou compostos bioativos da tabebuia rósea no âmbito nacional e internacional. Identificar os principais autores ou estudiosos que desenvolveram atividades farmacológicas presentes nos extratos e ou compostos bioativos da tabebuia rósea. Destacar a aplicação da tabebuia rósea na medicina tradicional e estruturar as atividades farmacológicas presentes nos extratos e ou compostos bioativos da tabebuia rósea. A metodologia dessa revisão sistemática consistiu no estudo das atividades farmacológicas da tabebuia rósea, bem como o seu uso tradicional. Foram utilizadas como bases de dados o site PubMed, Scopus, Cielo, Relax e Science Direct, e foram utilizadas como palavras-chave tabebuia, plant extracts e medicine traditional, e os operadores booleanos AND e OR. Os critérios de inclusão foram os descritores em inglês, título ou abstract versando sobre a temática, os textos deveriam estar disponíveis na íntegra, deveriam ser originais no idioma inglês, e os critérios de exclusão foram artigos duplicados, bem como aqueles que não tratassem da tabebuia rósea no resumo, capítulos de livro, revisões sistemáticas ou textos contendo apenas o resumo. Para o fluxograma desta revisão, foram utilizados estudos identificados nas bases de dados, utilizando palavras-chave e bibliografia dos artigos relevantes, de onde foram retirados 25 artigos do PubMed, 5 artigos do Cielo, 68 do Scopus, 1 do Relax e 135 do Science Direct. Na etapa inicial de identificação, 99 resultados foram removidos por serem artigos duplicados. Posteriormente, na etapa de triagem, mais 122 artigos foram removidos por não atenderem aos requisitos previamente citados para essa revisão. Na etapa de elegibilidade, 13 artigos se tornaram elegíveis para inclusão e mais 4 artigos foram excluídos por não se adequarem aos objetivos desse estudo. E, por fim, 9 artigos foram selecionados para serem incluídos nessa revisão sistemática. Os principais países que trabalham com atividades farmacológicas da tabebuia rósea foram encontrados especialmente na América do Sul, na África e na Ásia. A distribuição geográfica da tabebuia rósea nas Américas parte desde o México, de onde ela é nativa, passando pela América Central e se distribuindo por alguns países da América Latina, incluindo o Brasil, onde se concentra principalmente nas regiões Centro-Oeste e nas regiões Sudeste. De acordo com a classificação Qualis das revistas utilizadas, 2 revistas se enquadraram no conceito Qualis A2, 4 revistas se enquadraram no conceito A4, uma revista se enquadrou no conceito B1 e C, e uma revista não foi possível identificar o conceito Qualis. Dentre os principais autores que trabalham com atividades farmacológicas da tabebuia rósea, foi possível identificar a presença de Emma Malini e Jimenez Gonzalez, com 2 artigos, e Nunes e Otero, com 3 artigos. Esta tabela identifica os resultados obtidos para o uso tradicional e também para as atividades farmacológicas presentes na tabebuia rósea. Esta é a continuação da tabela e, por fim, esta é a finalização da respectiva tabela demonstrada. Foi possível identificar que o uso tradicional da tabebuia rósea está sendo utilizado para tratamento de picada de cobra, segundo Otero e colaboradores 2000 e Nunes e colaboradores 2004, bem como para aplicações antifúngicas e cicatrização de feridas,
segundo os VETAS e colaboradores de 2020. Também no tratamento de câncer, distúrbios de pele, gastrointestinais, respiratórios, ginecológicos e hepáticos, além de epilepsia, cólera, cardiopatias, úlceras, alergias de constipação e redução da febre, sífilis, candidíase, diabetes e prostatite, segundo Emanuele Hall, 2014, e Vijucha e colaboradores, 2013. A tabacuia rosa apresentou atividade antihemorrágica eficaz, a depender da dose aplicada através do extrato. Também foi possível identificar que a neutralização da atividade antiofídica, ou seja, aquela ocasionada pelas pressões de serpente, se deu em parte devido à atividade da enzima fosfolipase A2, responsável pelos sintomas de dor. A maior capacidade de reduzir o edema in situ pode significar uma melhor resposta devido ao contato próximo entre o extrato e o veneno. Para os testes realizados para a atividade antifúngica, apesar da tabebuia rósea ser reconhecida tradicionalmente como uma planta com propriedades para o tratamento antifúngico, nestes resultados, a tabebuia rósea não foi encontrada. Também o extrato metanólico da tabebuia rósea apresentou um importante papel na atividade ansiolítica, ao lado do fármaco de referência diazepam, com a vantagem de não ser um fármaco que causa dependência, bem como a tabebuia rósea foi capaz de inibir úlceras induzidas por estresse com restrição de frio, paralelamente com o fármaco de referência omeprazol. Isso devido à presença de taninos, flavonoides e terpenos, que são importantes atuantes na atividade antiulcerária. Além disso, a presença da atividade antioxidante se deve ao importante papel das naftoquinonas, quinonas e fenóis, que também estão presentes nos extratos da tabebuia rosa. A tabebuia rosa é uma ativadora de NRF2 quando transloca do citoplasma para o núcleo. Além disso, os extratos que contêm compostos com possível efeito inibitório sobre a atividade catalítica da COX2 também foram evidenciados. E tanto a casca interna quanto os extratos das folhas inibiram a produção de TNF-alfa, sendo os extratos clorofórmico e hexânico da casca interna os mais potentes. Foi possível concluir com esta revisão que os extratos da tabacuia rosa apresentam alto potencial farmacológico, como antihemorrágico, antiofídico, ansiolítico, antiulceral, antioxidante, anti-inflamatório e antiproliferativo. Seu uso tradicional tem sido reportado no tratamento de picada de cobra, distúrbios de pele, gastrointestinais, tratamentos de úlcera, epilepsia e câncer. E as principais limitações para este estudo foram referente ao prazo de execução e o tamanho reduzido da amostra. Muito obrigada. Olá, eu sou Luiz Lola e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado O potencial para o uso de anticorpos monoclonais para o tratamento da febre chikungunya. E começando pelos anticorpos monoclonais, eles basicamente são imunoglobulinas que são produzidas a partir de clones de uma célula B em específico. E por causa disso, eles acabam sendo altamente específicos a um epítopo em particular da superfície de um antígeno. E essa acaba sendo a característica mais importante desses anticorpos monoclonais que se deve ter em mente sempre que eles forem estudados. E desde sua criação até hoje, os anticorpos monoclonais têm evoluído bastante e hoje já possuem diversas aplicações clínicas, não só no tratamento de doenças, mas também na indústria de diagnóstico de doenças, além de existirem vários tipos de anticorpos monoclonais. Já a febre chikungunya
é uma arbovirose que é transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti, que está mais associado a regiões de clima mais tropical, e o Aedes albopictus, que está mais relacionado com regiões de clima mais temperado. E ela é uma doença que tem se propagado pelo mundo muito durante as últimas 2 décadas, tendo chegado ao Brasil, foi detectada no Brasil pela primeira vez em 2014, e é uma doença que ela é caracterizada principalmente por febres altas, dores no corpo, mal-estar e dores nas articulações. Porém, até hoje, ainda não existe uma vacina ou um tratamento antiviral específico para a chikungunya. E é aqui que entram, então, os anticorpos monoclonais, pois eles poderiam ser esse tratamento específico para o vírus chikungunya. Então, dessa forma, o objetivo do presente estudo foi de resumir os avanços obtidos até o momento na terapia monoclonal da chikungunya. E para realizar isso, para realizar esse estudo, foi realizada uma revisão integrativa de literatura, utilizando as bases de dados LILACS, Medline e CAPS, em que foram aplicados descritores em ciência de saúde, os DECs, para o LILACS e para o CAPS, e descritores MESH para o Medline. Para que fossem incluídos nesse estudo, os critérios de inclusão utilizados foram que os estudos deveriam ser experimentais e realizados desde 2015 e publicados em inglês ou português. Como critério de exclusão, foram retirados duplicatas, relatos de experiência, revisões, editoriais e estudos que infringiram a bioética. Além disso, toda essa filtragem foi realizada por dois revisores independentes e um terceiro foi utilizado em casos esses 2 primeiros tivessem alguma discordância. E como os resultados dessa pesquisa foram encontrados ao todo 8 artigos no LILACS, 11 no Medline e 5 no CAPS, o que dá um total de 24 artigos. E após a triagem, sobraram 15 artigos que serão discutidos a seguir. Desses 15 artigos, eles realizaram estudos em vivo em modelos animais, em que houve a administração desses anticorpos monoclonais. Desses, 12 foram realizados em camundongos e 3 em macacos. E uma coisa interessante que foi encontrada dentre esses estudos é que um deles trouxe essa abordagem da administração de RNAs mensageiros para gerar a expressão dos anticorpos monoclonais a partir desse RNA mensageiro. Então, ao invés de se administrar o anticorpo monoclonal diretamente, foi administrado o RNA mensageiro que codificava o anticorpo monoclonal e esse RNA mensageiro dentro do organismo do modelo animal vai expressar o anticorpo monoclonal desejado. E essa abordagem foi um sucesso, ela conseguiu expressar esses anticorpos em macacos rezos, inclusive anticorpos que tiveram uma meia-vida de até 23 dias. Mas voltando a falar dos estudos em geral, em 8 desses estudos, o vírus teve a sua entrada celular impedida pelos anticorpos monoclonais, porque a maioria deles tinha como mecanismo de ação justamente impedir essa entrada do vírus na célula. E eles faziam isso principalmente a partir da ligação com a proteína no envelope do vírus. Porém, também houveram alguns outros anticorpos monoclonais que conseguiram inibir a saída do vírus das células. Então, quando você pensa no ciclo clássico do vírus, ele entra na célula e aí depois ele se aproveita da maquinaria, dos recursos dessa célula para conseguir se multiplicar e replicar, e depois ele sai da célula. Então, com isso, existem 2 maneiras de parar esse ciclo. Você pode parar ele na hora que o vírus entra na célula ou na hora que o vírus sai da célula. E ainda assim, foram encontrados anticorpos monoclonais que conseguem fazer essas 2 coisas.
Porém, apesar disso, apenas 6 desses artigos, em apenas 6 desses 15 artigos encontrados, a inflamação realmente foi amenizada pelo tratamento aplicado, incluindo esse artigo que utilizou RNAs mensageiros. Então, com isso, nós concluímos que vários experimentos têm sido realizados no esforço de desenvolvimento de um tratamento com anticorpos monoclonais para a febre chikungunya, e os resultados são promissores, porém ainda ineficazes no combate da expressão sistêmica da doença. Essas são algumas das nossas principais referências. Eu gostaria de agradecer ao grupo de pesquisas em microbiologia, infectologia e doenças autoimunes e ao UFDPAR. E muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou Luiz Lola e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado O uso de anticorpos monoclonais para o tratamento da psoríase. Então, começando pelos anticorpos monoclonais, eles basicamente são imunoglobulinas que são produzidas a partir de clones de uma célula B em específico. E por causa disso, eles acabam sendo altamente específicos para um epítopo em particular da superfície de um antígeno. E essa é a característica mais marcante desses anticorpos que sempre se deve ter em mente quando se estudam eles. E, além disso, desde a sua criação, os anticorpos monoclonais têm evoluído bastante. Hoje em dia existem vários tipos. E eles também possuem diversas aplicações clínicas, não só no tratamento de doenças, como também na indústria do diagnóstico de doenças. Já a psoríase é uma doença autoimune, que é caracterizada principalmente por inflamações cutâneas crônicas, mas também pode se apresentar como artrite psoriásica, em que acontece entre 5 e 7% dos casos, e é quando essas inflamações acabam expandindo para as articulações. E hoje em dia, já se sabe que existem vários fatores ambientais e genéticos que estão envolvidos na imunopatologia dessa condição, que é bastante complexa e envolve tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa. Aqui no Brasil, a incidência da psoríase está entre 1% e 1,5%. E o tratamento ele pode ser realizado tanto com anti-inflamatórios como como moduladores imune, que podem agir tanto de maneira tópica quanto de maneira sistêmica, além também do uso de fototerapia. Porém, mais recentemente, se têm sido aprovados vários anticorpos monoclonais para o tratamento de psoríase. E é justamente aqui que entra o objetivo desse estudo, que foi de resumir os avanços obtidos até o momento na terapia monoclonal da psoríase. Para isso, então, foi realizada uma revisão integrativa de literatura, utilizando as bases de dados LILACS, Medline e CAPS. Para fazer essa pesquisa, foram utilizados descritores em ciência de saúde, o DECAS, para as bases de dados LILACS e CAPS, e descritores MESH, para fazer a pesquisa no Medline. Como critérios de inclusão, foram escolhidos estudos experimentais, realizados desde 2009 e publicados em inglês ou português. Já como critérios de exclusão, foram retirados as duplicatas, revisões, relatos de experiência e editoriais. Então, como os resultados dessa pesquisa foram encontrados 68 artigos e após a triagem restaram 41 que foram utilizados para a discussão a seguir. E um resultado interessante, já que foi observado, é que a grande maioria, 85% desses artigos, citaram 5 medicamentos em específico, que são o Alefacept, o Efalizumab, o Etanercept, o Adalimumab e o Infliximab. Então, falando já sobre esses 5, o Alefacept é uma proteína de fusão que age ligando-se à proteína CD2 e, a partir disso, ele consegue inibir a ativação de linfócitos T. O Efalizumab
ele é um anticorpo monoclonal humanizado que consegue se ligar à proteína CD11A e, a partir disso, também consegue inibir a ativação do linfócito T. Aí vem etanercept, que também é uma proteína de fusão, adalimumab, que é um anticorpo monoclonal humano, e infliximab, que é um anticorpo monoclonal quimérico. Todos esses três agem a partir da inibição do fator de necrose tumoral alfa e conseguem ter várias atividades anti-inflamatórias, justamente ao inibir toda a cadeia inflamatória que seria realizada por essa citocina. No entanto, então com isso, nesses 5 medicamentos que foram observados, todos eles se mostraram eficazes no tratamento da psoríase. No entanto, o etanercept, o adalimumab e o infliximab foram os únicos que conseguiram agir sobre a artrite psoriásica. Esses 3, no caso, que são, como eu falei, os que têm o mecanismo de ação a partir da inibição do fator de necrose tumoral alfa. Além disso, o secukinumab também foi capaz também foi eficaz contra formas graves da doença, porém, ele só foi avaliado em um estudo. E com isso, então, nós chegamos à conclusão que o uso de anticorpos monoclonais contra a psoríase é uma realidade e as proteínas de fusão são as que apresentam os melhores resultados. Essas são algumas das nossas principais referências. Eu gostaria de agradecer ao grupo de pesquisas em microbiologia, infectologia e distúrbios autoimunes e à Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E muito obrigado pela atenção. Olá, me chamo Sansara Mendonça e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Sinergismo entre derivados de terminal fagifolia Marte antifúngicos contra diferentes Cândida SPP. Para começar, vamos falar um pouco sobre o fungo, a Cândida. As infecções fúngicas, elas são problemas de saúde pública mundial, de alta incidência, agravada pelas opções terapêuticas que são limitadas, e ainda pelo surgimento de várias cepas resistentes aos medicamentos já utilizados. Um exemplo disso é a Cândida SPP, as espécies de Cândida, que é um fungo patogênico, oportunista, do filo do Deuteromycota, está presente na nossa microbiota, e ainda no mundo elas emergiram como uma das principais causas de morte em pacientes que apresentavam algum tipo de imunodeficiência. O tratamento de infecções por Cândida é um tratamento prolongado, que tem vários efeitos adversos, e além disso, como eu falei anteriormente, ela é um dos fungos que tem apresentado essa resistência fúngica, o que dificulta o tratamento com os fármacos que já se encontram disponíveis no mercado. Desse modo, novas estratégias elas estão sendo traçadas, através de buscas em pesquisas com plantas ricas em metabólitos secundários. Um exemplo dessas plantas é a Terminalia fagifolia, que é uma árvore de grande porte, amplamente encontrada no Cerrado brasileiro, que já tem a atividade anti-inflamatória, antitumoral, antifúngica, antibacteriana, antibiofilme, ainda efeito gastroprotetor descrito na literatura. E com isso, o objetivo desse trabalho é avaliar a suscetibilidade in vitro de espécies de Cândida SPP a derivados de Terminalia fagifolia sozinhos e em combinação com fluconazol e anfotericina B, que são antifúngicos e já são utilizados em tratamentos por infecções por Cândida. A metodologia utilizada nesse trabalho, primeiramente, foi a obtenção dos extratos que serão utilizados com as combinações com os fármacos. Para a obtenção desses extratos, desses derivados de Terminalia fagifolia, foram coletadas cascas do caule em Timon, no estado do Maranhão. A espécie ela foi identificada e a esse-cata depositada no herbário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, com o número 6979. Essas cascas do caule elas foram secas à sombra, depois moídas e o pó extraído em etanol a 99,6%, para que houvesse a obtenção desse extrato etanólico. Posteriormente, para a obtenção da fração aquosa desse extrato, ele foi dissolvido em metanol e água e extraído com acetato de etilo.
Os isolados antifúngicos utilizados foi a Candida krusei, de ATCC 6258, Candida albicans, ATCC 10231, e a Candida albicans, ATCC 18804. E os fármacos e as substâncias utilizadas, como fármacos utilizamos o fluconazol e a anfotericina B, e as substâncias utilizamos derivados de terminal e fase de folha, que foi o extrato etanólico e a fração aquosa. Para obter esses resultados, nós fizemos a concentração inibitória mínima pela técnica de microdiluição em caldo, utilizando o protocolo M27A3 do CLSI. Também utilizamos a técnica de tabuleiro xadrez, onde, através dos resultados, nós calculamos o índice fracionário de concentração inibitória, chamado IFCI, onde, quando nós temos o IFCI menor ou igual a 0,5, indica que há sinergismo, maior que 4, antagonismo, e entre 0,5 e 4 é um resultado indiferente. A partir dessas metodologias aplicadas, obtivemos os seguintes resultados demonstrados nessa tabela, onde a concentração inibitória mínima da fração aquosa, ela foi, tanto da fração aquosa quanto do extrato etanólico, foram melhores do que o fluconazol, que é um antifúngico que já é utilizado, contra infecções por cândida, onde a fração aquosa, ela sozinha demonstrou um MIC para algumas cândidas de 4 microgramas por ml, para a Candida krusei e para a Candida albicans ATCC 18804 e para a Candida albicans e ATCC 10231, uma concentração inibitória mínima de 8, sendo que o fluconazol é uma concentração inibitória mínima de 64 microgramas por ml, para algumas espécies, para as espécies de cândidas estudadas, e para a Candida krusei ele tem um MIC de 32 microgramas por ml. O extrato etanólico também demonstrou uma atividade melhor do que o fluconazol, onde, para a Candida albicans 10231, ele apresentou um MIC de 4 microgramas por ml, enquanto que o fluconazol 64 microgramas por ml. Denominamos esse estudo F1 de fração aquosa e F2 de extrato etanólico. Com relação à combinação, obtivemos um índice fracionário de concentração inibitória da fração aquosa com anfotericina B, que variou de 0,19 a 0,54, com a fração aquosa fluconazol de 0,13 a 0,75. Com relação ao extrato etanólico e anfotericina B, obtivemos um índice fracionário que variou de 0,16 a 1,5 e da combinação do extrato etanólico com fluconazol de 0,07 a 1,03. Com isso, a partir desses resultados, podemos inferir que tanto os derivados de terminal e faz de folha sozinhos, como os derivados de terminal e faz de folha associados aos antifúngicos, têm atividade contra todas as cepas de Candida spp utilizadas nesse estudo, o que torna uma substância promissora para o tratamento de infecções por Candida. Obrigada. E aí, pessoal, me chamo Cássio Silva Souza, sou discente do curso de Ciências Naturais Química da Universidade Federal do Maranhão, do campus de São Bernardo. Também sou integrante do grupo de pesquisa em Química Medicinal e Biotecnologia do curso de Química. Meu orientador de trabalho é o professor Dr. Jefferson Almeida Rocha, que temos como tema de pesquisa o potencial dos constituintes químicos de Pteridon imaginatus na inibição das proteínas de entrada celular do SARS-CoV-2. Fazemos um estudo computacional. A nossa área temática é destinada à biotecnologia aplicada à saúde. Introduzindo, os produtos naturais têm sido alvo de estudos para a ação farmacológica contra o novo coronavírus. Entre essas espécies naturais, destacamos a Pteridon imaginatus. A Pteridon imaginatus ela é conhecida popularmente como sucupira e desde muito tempo ela vem sendo usada para fins medicinais, sendo ela e outras várias e milhares de plantas a única matéria-prima para a produção de medicamentos naturais e artificiais. Essa planta ela apresenta um rico poder medicinal, sendo utilizada para o tratamento de reumatismo, dores de garganta, disfunções respiratórias como bronquite e amidalites, além das suas atividades anti-inflamatórias, analgésicas, depurativas e tônicas, além de cicatrizantes, e também no tratamento de faringites, amidalites e bronquites em humanos.
Temos como objetivo principal realizar um estudo computacional sobre o potencial dos constituintes químicos de pterodoimaginatos na inibição das proteínas de entrada celular do SARS-CoV-2. A metodologia empregada no projeto tem como a entrada do banco de dados PDB, que é o banco de dados da Protein Data Bank. Fazemos a utilização desse banco para fazer extração de proteínas, que são proteínas do coronavírus. Entre essas proteínas, eu tenho a proteína Spike, que ela tem como código genético 6VXX, e essa proteína ela é essencial para a entrada nas células e para iniciar o processo de infecção. Essa proteína, para quem não sabe, se a gente for buscar a estrutura do coronavírus em si, ela é aquelas coroas, ela é aquela proteína em formato de coroa na proteína, sendo que ela é denominada como espículas. O nome dela original é espículas. E também temos a proteína ECA. Essa proteína ela é a porta de entrada do vírus, onde a proteína S se liga, que é a proteína Spike. Temos também a receptor 5 e também a última proteína, que é a MPRO, que essa proteína ela participa do processo de replicação viral. Então, essas são as 4 proteínas utilizadas no projeto, sendo essas 4 proteínas envolvidas com compostos orgânicos, que no caso são compostos da sucupira. Tenho também a biblioteca digital, que é a PubChem, onde aqui eu faço a identificação de compostos orgânicos e também constituintes químicos, e através daqui que eu posso retirar essas imagens tanto em 2D como em 3D, e também um arquivo principal em SDF, que é a proteína, que é o composto em 3D. E assim eu posso preparar esse arquivo em PDB para que seja o arquivo de entrada no meu programa principal, que é o Autodoc Tools. Então aqui eu tenho a imagem da planta, que ela mede cerca de 6 a 18 metros de altura, e tudo nela é reaproveitado, tanto caule, casca, tronco, flores e frutos. Por exemplo, alguns compostos encontrados na planta. Eu tenho a triterpenos, eu tenho isoflavonas, também nas suas cascas encontramos alcaloides, nas flores e folhas temos as cumarinas e também a estigmasterol. Então, essas minhas proteínas, junto com o meu composto orgânico, quando eu faço o preparo delas, eu direciono aqui para o Autodoc Tools 1.5.6, onde eu vou fazer o preparo dela através da retirada de moléculas de água e também faço a adição de cargas. Por exemplo, eu vou tomar como exemplo um processo da proteína Spike, um exemplo de como a gente faz o preparo dela. Aqui no Autodoc eu tenho a proteína Spike, que é a 6VXX, e essa proteína ela é determinada por coordenadas, onde cada parte da sua proteína tem uma região específica de envolvimento molecular. E como é que eu direciono o meu composto para uma determinada região? Simplesmente pelas coordenadas, que eu vou direcionar para uma região onde tem um princípio ativo bem mais eficaz. Então, como é que eu faço isso? A partir do grid, onde está aqui em verde, eu posso colocar esses valores aqui, e através dessas coordenadas x, y, z, aqui na imagem azul e na setinha também, onde eu vou fazer o direcionamento dela para que o meu ligante seja direcionado para uma determinada região do coronavírus, onde a coordenada vai levar. E com isso, o vírus ele tem algumas regiões, como por exemplo a região em azul, que é o sítio ativo 1, a região em vermelho, que é o sítio ativo 2, e tem uma região em amarela, que é o sítio ativo 3. Então, na proteína Spike, a melhor região ativa, com o melhor acoplamento ligante-proteína, é no sítio ativo 2, onde eu vou ter os melhores resultados. E aqui, junto com o Autodoc, no processo de docagem molecular, que foram usados 35 compostos da sucupira, sendo 4 proteínas, dando um total de 140 docagens. Entre todas essas docagens, foi feito cada processo de docagem foi feito com uma proteína diferente. Então aqui eu tenho os melhores resultados de cada proteína com os 35 compostos. Com relação a 6VXX, eu tenho aqui o melhor envolvimento molecular da acetoxibulcampane, que é encontrada no óleo das sementes da sucupira, com a Spike. E esses valores, essa interação molecular do constituinte químico da acetoxibulcampane, a figura B, e a proteína Spike que está na figura A, eu tenho uma melhor energia
de menos 9,6 quilocalorias por mol. Então, esse valor que foi encontrado. E também na figura B, eu tenho o local de interação da acetoxifosfampane com os aminoácidos. Também na figura A, o acoplamento ligante-proteína com o sítio ativo 2. E a figura C, interações hidrofóbicas e por ponte de hidrogênio da acetoxifosfampane. Aqui mais abaixo eu tenho a proteína ECA. Essa proteína ela tem a melhor interação com a lupeol, sendo que a melhor afinidade molecular entre a proteína ECA e os constituintes químicos da sucupira, que é o lupeol, que por exemplo, obtive aqui na figura D, né, a união entre o ligante e proteína. Na figura E, a interação do ligante com os aminoácidos. E essas interações, e no caso na figura F, temos a interação hidrofóbica e por ponte de hidrogênio do lupeol. E esses resultados obtidos com a ECA obtive uma energia de ligação de menos 9,1 quilocalorias por mol. Aqui com outra proteína, que no caso já é MPRO, tive o melhor resultado com a elatinflavonoide, onde com essa coordenada aqui que fica ao lado. Essa coordenada XYZ direcionou esse meu ligante para essa região da proteína MPRO do coronavírus, onde eu tenho uma interação molecular entre a elatinflavonoide e MPRO, né, que é a proteína, com resultado de menos 8,2 quilocalorias por mol. Tenho aqui a imagem G, que tem um acoplamento ligante-proteína, e a imagem H, que é a região de interação do ligante elatinflavonoide com os aminoácidos. Com relação a receptor 5, que eu também tenho um melhor envolvimento entre ela e a elatinflavonoide. Então, esse valor com essa coordenada, obtive a interação molecular entre o ligante, que é o meu composto orgânico, mais a proteína, que é a receptor 5, e o valor obtido foi de menos 8,6 quilocalorias por mol. Né? E na imagem I representa a região ativa determinada pela coordenada da proteína. A imagem J, a interação molecular do elatinflavonoide com os aminoácidos na proteína alvo. Então, com relação a isso, pessoal, como é que eu obtive os melhores resultados? Simplesmente porque os melhores valores encontrados aqui, como é que a gente determina? Simplesmente, se eu tenho um valor de menos 1 a menos 4, eu tenho um resultado ruim. Se eu tenho um valor de menos 5 a menos 7, eu tenho um resultado moderado. Mas se eu tenho um valor de menos 8, menos 9, menos 10, e assim sucessivamente, eu vou ter um resultado bom. Porque quanto menor o valor obtido, melhor a interação com a proteína alvo. E assim, né? No caso, como é um trabalho que está em andamento, nas considerações finais, né, com os resultados obtidos, comprovamos que os compostos e constituintes químicos da sucupira interagem bem com as proteínas do coronavírus, SARS-CoV-2. E com esses valores, estamos testando vários outros compostos na expectativa de descobrir melhores resultados de interação molecular. Serão adicionadas mais 2 proteínas, que no caso são mais 2 variantes, sendo ela a Spike ACE2 Omicron, que tem como código genético 7WBP, e também temos a MPRO Omicron com código de 7TLL, e novos constituintes químicos na perspectiva de melhores interações entre compostos e proteína-alvo. Com isso, os integrantes do grupo de pesquisa em Química Medicinal e Biotecnologia, QIMEBio, temos por finalidade fazer um estudo de plantas com o intuito de identificar substâncias com potencial terapêutico contra as proteínas do SARS-CoV-2. E com isso, pessoal, os melhores valores encontrados dentro dessas docagens foram esses que eu apresentei para vocês, mas nós estamos com novos compostos, também utilizando novas proteínas, a fim de buscar novos resultados bem melhores do que a gente já encontrou. E com isso, agradeço a atenção de vocês. Aqui eu tenho meu Instagram pessoal, casso.silva_m4a3e8, e também tem o Instagram do grupo de pesquisa, que é o quimebio.ufma. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Érica, sou estudante do curso de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e sou bolsista de iniciação científica do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia desta instituição, Biotec. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho intitulado Goma do Angico quaternizada, estudo inicial do perfil citotóxico. Esse é um breve sumário de como será a minha apresentação. Então, inicialmente é importante destacar que os polissacarídeos, eles são biopolímeros que têm sido amplamente utilizados nas mais diversas áreas de pesquisa, principalmente quando a gente trata de biotecnologia. Por
por apresentar algumas características interessantes, como a baixa toxicidade, sua capacidade de biodegradação, biocompatibilidade e algumas propriedades físico-químicas específicas que podem agregar valor a essas moléculas. A goma do angico vermelho é a polissacarídeo que vai ser tratada aqui nesse trabalho. Ela é obtida a partir do exudato da Anandinanthera colubrina, que é essa planta da imagem, que é conhecida como angico vermelho. Essa goma ela é uma heteropolissacarídeo, composto principalmente por arabinose, galactose, raminose e ácido glucurônico. E ela possui grupos reativos possíveis de sofrerem reações químicas. No que diz respeito aos compostos de amônio quaternário, né, que é um surfactante catiônico, a sua utilização ela já é bastante consolidada, principalmente devido à sua ação antimicrobiana. E esses compostos de amônio quaternário também têm sido utilizados na funcionalização de polissacarídeos, né? Alguns polissacarídeos já têm sofrido esse processo de quaternização a partir desse tipo de composto. A goma do angico, ela já foi quaternizada e foram evidenciadas a atividade antifúngica e antiestafilocócica. Além disso, foi possível perceber a atividade antitumoral em alguns polissacarídeos que foram quaternizados, como a quitosano e o metilano. Então, nossa ideia aqui é fazer essa busca por uma atividade antitumoral na goma do angico quaternizada. Então, nosso objetivo é investigar o perfil citotóxico da goma do angico vermelho quaternizada utilizando CCH-PTA como agente eterificante. Para isso, a gente procedeu com a extração do exudato, isolamento da goma, realizou os processos de quaternização, caracterização e o ensaio de citotoxicidade. Para o isolamento, usamos o método de Rinaldo Milas, descrito por Rodrigues, Paulo e Costa em 2012, com algumas adaptações. Inicialmente, fizemos uma solução com a goma bruta, a 10% em água, e deixamos agitar por 24 horas para haver a solubilização. Seguimos com a filtração, o ajuste do pH para 7, um hidróxido de sódio de 1 mol por litro, seguido da adição de 2 gramas de NaCl, com posterior agitação por 30 minutos. Feito isso, realizou-se a precipitação em álcool etílico 99,5% na proporção 2:1 e foi mantido em repouso por 24 horas, seguido de filtragem e lavagem com álcool etílico e acetona, e por fim, o precipitado ele foi seco em corrente de ar quente. Para a quaternização, utilizamos o método de Souza e colaboradores de 2019, com algumas adaptações. Foi realizada uma solução da goma isolada e água, foi deixada agitar por 30 minutos, com posterior adição de CCH-PTA e uma solução aquosa de hidróxido de sódio 5 molar. Foi deixada agitar por 30 minutos, seguida da manutenção, né, da reação, numa temperatura de 60 graus por 24 horas. Feito isso, né, ajustamos o pH para 5,5, com HCl 1 mol por litro, e procedemos com a diálise por 4 a 5 dias, seguida de filtração com acetona na proporção 1:3 volume por volume, e por fim, o precipitado foi seco sob o fluxo de ar quente. Para a caracterização, né, foi feito, utilizamos a espectroscopia no infravermelho por transformador de Fourier, na UFTIR, utilizando técnica de reflexão total atenuada. Também analisamos potencial zeta e fizemos análise elementar, todos com esses equipamentos mencionados aqui neste slide. Para o perfil citotóxico, utilizamos linhagem de células tumorais e não tumorais, né? Entre as tumorais, a gente teve HCT 116, de carcinoma coloretal humano, PC3 de adenocarcinoma de próstata humano, SNB19, glioblastoma humano, HL60 de leucemia promielocítica humana, B16F10 de melanoma murino, e as não tumorais REC293, epitelial embrionário humano, e L929 de fibroblasto murino. Para a análise, utilizamos o método de MTT.
O meio de cultivo utilizado, né, para algumas linhagens foi RPM 1640, para algumas outras linhagens foi o meio de IVA modificado por Dubeco DMAN, suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos, né, penicilina e streptomicina. E as condições ambientais, né, permitindo casa de vegetação a 37 graus e uma atmosfera contendo 5% de CO2. De tal modo, né, a gente pegou as placas tratadas com composto, né, manteve incubadas em forno, nas condições ambientais de 37 graus e atmosfera com 5% de CO2 por 72 horas. Em seguida foram centrifugadas e o sobrenadante foi removido. Feito isso, adicionou-se a solução de MTT, manteve-se por incubação por mais 3 horas, seguida da remoção do MTT, para finalmente realizar a leitura pelo espectrofotômetro de placa. Os nossos resultados foram inicialmente aqui um esquema da reação de quaternização, né, em que o CCHPTA, né, com a presença do hidróxido de sódio, é transformado em CEPTA, né, por fechamento do anel cloridrina, e a posterior inserção deste grupo na cadeia do polissacarídeo. No FTIR, né, em ambas as amostras, observamos bandas características de polissacarídeos, né, 3.362, 2.926, em 1.651, 1.375 e em 1.245. Mas comparando as duas amostras, foi possível observar que na amostra da goma quaternizada, na amostra QAG, observou-se bandas em 1480 e 1407. É descrito, né, que a banda de 1480 diz respeito à vibração da ligação carbono-hidrogênio do grupo metil-amônio quaternário, e em 1407 a vibração da ligação carbono-nitrogênio, o que evidencia o sucesso do processo de quaternização. Na análise alimentar e potencial zeta, foi possível observar, né, o aumento da porcentagem de nitrogênio na amostra QAG, né, não sei se dá para ver a seta, mas há uma porcentagem maior de nitrogênio na goma quaternizada, evidenciando também o processo de quaternização, e a partir disso foi-se calculado o grau de substituição, né, tornou 0,48, e, além disso, o potencial zeta, né, que na goma, na amostra AG, né, da goma não quaternizada, era um potencial negativo de menos 20. Na amostra QAG, foi possível observar um potencial zeta de mais 24,7, corroborando também com o sucesso da quaternização, visto que a molécula visto que a amostra antes negativa, né, apresentou um caráter positivo. O perfil antiproliferativo do QAG, né? Então, como já falado antes, foi realizado, né, o perfil citotóxico em concentração única em células tumorais e não tumorais, né? E aqui foi possível observar que houve uma maior citotoxicidade para células tumorais, né? Nenhuma citotoxicidade para as células não tumorais, que são essas duas últimas, elas não ultrapassaram a citotoxicidade para as tumorais. Feito isso, né, a gente selecionou a linhagem que foi mais inibida, que no caso foi a linhagem B16F10 de melanoma murino, e procedemos com a realização da IC50, fizemos em 3 intervalos de tempo, para ver em qual foi o tempo, né, que essa inibição foi mantida ou melhorada. O resultado de melhor inibição foi no tempo de 48 horas.
Por fim, então, concluímos que foi possível evidenciar a ocorrência do processo de quaternização através da caracterização do polímero obtido, que ambas as gomas apresentaram citotoxicidade para células normais em concentrações superiores àquelas que apresentaram atividade contra células tumorais, e, portanto, a goma do angico quaternizada possui potencial ação anticâncer, possuindo atividade seletiva contra células tumorais. Estas foram as nossas referências bibliográficas, e eu gostaria de agradecer ao Biotech, ao NUPMIA, laboratório da UNB, a Universidade Federal do Ceará, CNPq, CAPES, Universidade Federal do Delta do Parnaíba e a Universidade de Brasília pelo apoio nas fases desse trabalho. Um abraço, obrigada a todos pela atenção. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Érica, sou estudante do curso de Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e sou bolsista de iniciação científica vinculada ao Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia desta instituição, Biotech. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho titulado Propriedades e Aplicações da Carboximetilação e Quaternização de Polissacarídeos, trabalho orientado pela professora doutora Dulcilene Alves da Silva. Aqui um breve sumário da minha apresentação. Então, antes de mais nada, é importante salientar que os polissacarídeos eles são biopolímeros obtidos de plantas, algas, micro-organismos como fungos e bactérias, e eles podem ser classificados como catiônicos, tendo como exemplo o principal a quitosana, os aniônicos, em que a gente pode observar que eles são produzidos por algas, como as carraginanas, os neutros, em que a gente pode encontrar a celulose, e outros, como os polifenóis e polipeptídeos, que não se encaixariam também nos três anteriores, né? Esses polissacarídeos, eles têm sido amplamente utilizados nas mais diversas áreas de pesquisa, devido a algumas características inerentes a eles, são bastante interessantes para as mais diversas aplicações, né? Dentre essas características, né, podemos encontrar baixa toxicidade, sua capacidade de biodegradação, sua biocompatibilidade e algumas propriedades físico-químicas específicas de determinados polissacarídeos que tornam o seu uso ainda mais interessante. Na literatura, é possível observar diversas atividades, né, bioatividades, que são atribuídas a alguns polissacarídeos, né? Entre as ações encontradas, pode-se citar, né, ação antioxidante, ação antimicrobiana, imunomodulatória, anti-inflamatória, anticâncer, hepatoprotetora, anticoagulante, antidiabética. Lembrando que essa bioatividade ela vai depender do quê? Ela vai depender da massa molar, da estrutura química e conformacional da molécula. O que isso quer dizer, né? Que além da massa molar, a gente vai... essa atividade ela vai depender dos monômeros que estão formando esse polissacarídeo, de quais são as ligações glicosídicas envolvidas, quais são os radicais que ele apresenta, além das relações intramoleculares e intermoleculares dessa molécula. Diante desse contexto, a gente vai encontrar que as modificações químicas, né, elas ganharam bastante espaço, pois se você tem ali um polissacarídeo, né, que já tem uma ação, alguma atividade que é desejada, ou então que pode ser explorada, né, você pode modificá-lo no sentido de tornar isso ainda melhor para o objetivo que você está almejando. Então, se eu tenho uma molécula de polissacarídeo, né, em que ela tem uma atividade e eu posso modular essa molécula no sentido de fazer com que essa atividade se torne ainda melhor, ou então tem uma atividade ali, mas que essa atividade ela não está sendo tão bem aproveitada devido a uma outra característica desse polissacarídeo, eu posso tentar, com uma modificação química, alterar aquilo que não é tão interessante para mim naquele momento, através de modificação química. Então, a modificação química ela é bastante interessante porque ela pode potencializar aquilo que eu desejo e ela pode também reduzir ou neutralizar aquelas propriedades que são indesejadas, né? Sejam elas, né, propriedades físico-químicas, propriedades mecânicas, neurológicas ou de degradabilidade. E aí, dentre as mais realizadas, né, as comumente realizadas, a gente vai abordar aqui nesse trabalho
a carboximetilação e a quaternização. Então, o objetivo desse trabalho é relatar 2 tipos distintos de modificação química realizados para a funcionalização de polissacarídeos, identificando suas aplicações. Então, para isso, a gente realizou uma revisão em base de dados, né, no Cielo, PubMed e ScienceDirect, utilizando os termos carboxymethylation and polysaccharides and quaternization and polysaccharides. Para essa pesquisa, né, não teve atribuição de limite de data, nem limitação quanto ao idioma dos artigos selecionados. No entanto, a seleção dos estudos ele se deu de forma por conveniência. A gente acabou escolhendo essa forma, pois, de acordo com o objetivo do nosso trabalho, né, seria apenas relatar, né, essas modificações, né, e buscar identificar algumas de suas aplicações. Então, a gente buscou aqueles trabalhos que trouxessem, né, de uma forma melhor de ser trabalhada aqui para essa apresentação. Então, quais foram os resultados? Desculpa. Com relação ao processo de modificação, né? Então, na carboximetilação, a gente pode perceber que o que ocorre, né? Ocorre uma reação de esterificação, que o objetivo é o quê? O objetivo é introduzir grupos de carboximetil. E que isso é feito geralmente utilizando uma base forte, como o hidróxido de sódio concentrado, associado ao ácido monocloroacético, seguido de uma neutralização com HCl. Com relação já à quaternização, o processo de modificação vai ser para quê? Vai ser tornar essa molécula ainda mais positiva através de uma introdução de grupos de harmônio quaternário. Comumente, né, você pode usar reagentes catiônicos, como o grupo imina, amônio, fosfônio e sulfônio, mas o que é mais utilizado mesmo é o cloreto de 3-cloro-2-hidroxopropil trimetilamônio, o CCHPTA, como agente esterificante, e hidróxido de sódio como catalisador da reação. O CCHPTA ele é um dos agentes mais utilizados, né? Por ser barato, né? Ter uma boa estabilidade e também baixa toxicidade. Aqui, só mostrando um pouco, né, o esquema de como que ocorre a reação, né? A gente utilizou 2 polissacarídeos iguais, né, da goma de cajueiro. A gente vê a carboximetilação da goma do cajueiro e a quaternização da goma do cajueiro. A gente vê aqui na carboximetilação, né, em que, não sei se aparece a seta, mas a gente vê que há a saída do hidrogênio e posterior inserção do grupo carboximetil na molécula. Já aqui na carboximetilação, a gente vai ver, né, que é um pouco mais complexo, né, que primeiro o CCHPTA, né, ele é convertido em cloreto de 2,3-epoxipropil trimetilamônio, o CEPTA, que ele é, antes mesmo da reação começar, porque ele é mais, posso dizer assim, reativo, e o hidróxido de sódio, ele é utilizado aqui também no sentido de fechar esse anel, não sei se está aparecendo, o anel cloridrina do CHPTA. E aí esse grupamento ele é inserido aqui, trocado aqui pelo hidrogênio aqui da hidroxila, né, na porção reativa. E aí, com relação às aplicações, a gente pôde evidenciar, né, com relação à carboximetilação, as principais aplicações que a gente encontrou durante essa revisão foram as ações, né, antimicrobiana, imunorregulatória, também um potencial de ação antifadiga, ação antioxidante, redução do colesterol, ação hepatoprotetora, hipoglicemiante e ação antitumoral. Já em relação à quaternização, encontramos também ação antimicrobiana, ação anticoagulante, ação antitumoral, de entregas de genes, imunomodulação e ação antioxidante. É interessante observar aqui que existem alguma correlação, que existem ações que são comuns aos 2 tipos de modificação química. Por exemplo, carboximetilação, a gente enxerga que tem uma ação antimicrobiana, e já na quaternização também uma ação antimicrobiana. Muito embora a carboximetilação ela acabe tornando a molécula
mais negativa, né? Enquanto a quaternização vai tornar a molécula mais positiva. Então, o que explicaria, né? É interessante pensar por que isso acontece. Muito provavelmente, a questão da carboximetilação, né? E da quaternização terem objetivos diferentes, né? Com relação à carga da molécula, talvez isso se relacione com o mecanismo de ação, né? Talvez por mecanismos de ação diferentes culmina para a mesma bioatividade, mas não necessariamente o mesmo mecanismo, né? Então, é interessante também observar isso nos resultados que a gente obteve. Só para concluir, então, a nossa análise ela permitiu destacar a importância dos estudos relacionados à modificação química dos polissacarídeos, demonstrando que esta proporciona a adaptação dos biopolímeros, como a gente já havia dito, né, aos mais diversos tipos de sistemas, na medida em que potencializa as características desejáveis e reduz ou neutraliza as indesejáveis, facilitando sua aplicação com os diferentes objetivos. Cabe ressaltar que a escolha dos tipos de modificação ela vai depender deve levar em consideração, né, as características do polissacarídeo, né, e aqueles objetivos que você está almejando. Essas foram as nossas referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer, né, aos grupos de pesquisa Biotech e ao Núcleo de Pesquisa em Morfologia e Imunologia Aplicada na Universidade de Brasília, NUPMIA, CNPq, CAPES, Universidade Federal do Delta do Parnaíba e a Universidade de Brasília. Então é isso, muito obrigada. Bom dia, meu nome é Fábio Ribeiro, né, e meu trabalho tem como título Isolamento, Caracterização e Toxicidade da goma de citrus limo, né, que é a goma do limoeiro. Né? E essa árvore possui muitos subprodutos, né, e esses subprodutos já têm uma vasta literatura reportando o seu potencial antibacteriano, potencial antitrombótico, antileishmania e antitumoral, né? Dentre esses subprodutos, a gente destaca o fruto limoeiro, as folhas, né, as sementes e a flor, né? E com isso, esse trabalho possui um ponto específico, porque essa árvore libera exudato, né? E esse exudato, a partir dele, a gente pode extrair um polissacarídeo, né? E esse polissacarídeo é inédito na literatura quanto às suas propriedades físico-químicas, estruturais e biológicas, que é o objetivo desse estudo. Para isso, a gente coletou o exudato e ele passou pelo processo de isolamento, né, desse polissacarídeo, onde foi feita uma solução de 5% após a adição de NaCl e precipitação pelo método de sal de sódio. Após a precipitação em etanol, foram feitas lavagens sucessivas, né, com acetona e etanol, e esse pó foi obtido em fluxo de ar quente. Após isso, né, o isolamento da goma em purificação, ela foi caracterizada quanto à sua massa molar, né, por cromatografia e permeação em gel, e por RMN para a gente ver um pouco da sua estrutura, né, quanto aos prótons e os carbonos. Com isso, a goma apresentou uma massa molar de 8,08, né, 10 elevado a 5 gramas por mol, em uma distribuição monomodal, sem uma segunda ondulação referente à contaminação ou proteína presente, né? Após isso, a gente viu que nos espectros de RMN foi possível observar correlações relacionadas à raminose, né? A prótons raminosídicos e com relação também ao ácido glucurônico, né? Além de arabinose, né? Galactopiranose e outras ramificações. Então, foi possível observar 8 sinais de carbono nanomérito, né? Além dos 8 sinais também relacionados a prótons anoméricos. Com isso, essa goma após o isolamento, ela foi feito o teste de citotoxicidade, toxicidade em modelo de galéria e toxicidade em camundongos, né? Toxicidade aguda. As concentrações elas variaram de acordo com os testes para a gente observar realmente esse perfil citotóxico e toxicológico da goma em diferentes modelos.
Por os resultados, né, dessa observação da toxicidade, o perfil da goma, né, apresentado para diferentes linhagens celulares, né, foi suscetível, né, a uma boa atividade, né, a uma boa presença de perfil não tóxico, né. Mas ele apresentou acima de 50% de inibição para uma célula cancerosa, né, que foi a PC3, né, que está relacionada ao câncer, né? E aí, esse perfil tóxico dela mostrou devidas características, né, de possível tratamento com a goma apoptóticas, né, as características. E após isso, na toxicidade feita com galera melanella, nenhuma das concentrações testadas mostraram-se tóxicas, né? E isso é um dado interessante, pois essa lava, né, ela possui característica e resposta imune inata, né, igual aos mamíferos. Já no teste, né, observado em camundongos, a toxicidade não foi apresentada em nenhum dos órgãos, né, além dos padrões também que foram utilizados, os padrões bioquímicos, né. Então, as observações clínicas e condições motoras ou sensoriais desses animais não permaneceram inabaláveis após o tratamento, bem como, né, a parte bioquímica e parâmetros hematológicos, né, que também não apresentaram nenhuma disfunção, quanto também à análise do sistema hepatocelular, né, apresentando nenhuma disfunção renal e nenhuma alteração no peso dos órgãos analisados. Corroborando também com o perfil analisado para outros tipos de polímeros, né, arabinogalactanos, que foram observadas também em estudos anteriores. Com isso, né, essa nova goma, né, que foi isolada a partir do limoeiro, ela apresenta um potencial biotecnológico, pois, além de todas essas características de arabinogalactana, também ela apresenta perfil atóxico a todos esses modelos testados, né, e apresentando também um potencial uso para esse ramo de citotoxicidade envolvendo células cancerosas. E é isso. Obrigado. Algumas das referências. Olá, sou Suzane Silva e vou apresentar o trabalho Filmes de nanofibras de celulose bacteriana e polissacarídeos naturais, síntese e caracterização. Então, os polissacarídeos, eles são polímeros de carboidratos que podem ser formados de um tipo único de monossacarídeos, principalmente as hexoses, ou de diferentes tipos, unidos por ligações glicosídicas, que diferem entre si na unidade e no grau de ramificação destas, no tipo de ligações que as unem e no comprimento de suas cadeias, apresentando diferentes composições e funções, sendo classificados, portanto, como homopolímeros ou heteropolímeros. Então, os polímeros, eles podem ser classificados em polímeros sintéticos e em polímeros naturais. Os polímeros formados durante o ciclo de crescimento de organismos vivos, eles são chamados de polímeros naturais, em que a sua síntese vai envolver geralmente reações catalisadas por enzimas e reações de crescimento de cadeia, a partir de monômeros ativados, que são formados dentro das células por processos metabólicos complexos. Como exemplo de polímeros naturais, nós temos as gomas, que são oriundas de exudatos de plantas, como, por exemplo, a goma do angico. Temos ainda os polissacarídeos extraídos de algas marinhas, como o alga. E ainda temos como exemplo de polímeros naturais a celulose bacteriana, que é um polímero produzido por síntese microbiana, sendo que o micro-organismo mais comumente utilizado é a bactéria Gluconocetobacter chilino. Então, estes polímeros, eles apresentam características em comum, que são a baixa toxicidade,
biodegradabilidade, biocompatibilidade e hidrofilicidade. Em relação à hidrofilicidade, eles não se solubilizam em solventes orgânicos. Por exemplo, a celulose bacteriana ela é insolúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos. Esse fato está relacionado às fortes ligações por pontes de hidrogênio intra e intermolecular, que se formam entre as cadeias da celulose bacteriana, mantendo dessa forma as cadeias unidas, favorecendo assim uma alta retenção de água. Essas interações de pontes de hidrogênio intra ou intermoleculares é o que controla a solubilidade dos polímeros, que por sua vez podem resultar na formação de agregados em solução, contribuindo positivamente também no aspecto de formação de filmes. Por isso que estes polímeros eles possuem uma boa capacidade em formar filmes, que é uma de suas várias aplicações. Além disso, eles possuem também a facilidade de derivatização, disponibilidade e baixo custo. Além disso, as nanofibras da celulose bacteriana apresentam resistência superior a outros materiais de origem natural, como as gomas, por exemplo. Então, o objetivo do trabalho consiste em empregar nanocelulose bacteriana associada à goma do angico e ou alga para a produção de filmes visando o desenvolvimento de um novo biomaterial. Então, a síntese dos filmes ocorreu pelo método CAST, que é a evaporação de solvente, e seguiu a metodologia de Sueiro et al., 2016, com algumas adaptações. A solução filmogênica contendo as nanofibras de celulose bacteriana e os polímeros como a goma do angico e o agar ficou em agitação por um período de 24 horas e decorrido este período, a solução ela foi vertida em uma placa de Petri e foi levada à estufa por um período de 16 horas a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, posteriormente, o filme sintetizado foi caracterizado quanto à espessura, que foi obtida por meio do micrômetro externo digital MED 25, com capacidade de medição de 0 a 25 mm a 0,0001 mm. Foram realizadas 10 medições ao redor do filme e, posteriormente, os dados foram tabulados no programa Excel, onde foi calculado a média, dando os resultados em milímetro. Já o estudo das características morfológicas da superfície dos filmes, como rugosidade, foram feitas por meio da microscopia de força atômica, utilizando o equipamento TTFM. No modo contato intermitente, usando pontas APP Nano ACT50 em uma frequência de amplitude aproximadamente de 362 kHz. Foram analisados vários campos da superfície dos filmes e as imagens selecionadas foram aquelas consideradas representativas das amostras. Os filmes também foram caracterizados por FTIR. Essa técnica de espectroscopia na região do infravermelho é utilizada para a identificação dos grupos funcionais que estão presentes em substâncias químicas e fármacos, usando a faixa de varredura de baixo, médio e alto comprimento de onda. As análises de espectroscopia na região do infravermelho foram realizadas para os filmes com e sem incorporação da celulose bacteriana. Na análise dos filmes por microscopia de força atômica, os filmes contendo as nanofibras de celulose bacteriana apresentaram uma maior rugosidade em relação aos filmes com outros polímeros, como o agar ou o angico, sendo que as nanofibras características da celulose bacteriana são muito evidentes, como pode ver
na figura. E são essas miofibrilas evidenciadas na celulose que são responsáveis por sua força mecânica considerável. Além disso, os filmes com matriz polimérica composta sem as nanofibras de celulose se apresentaram mais homogêneas e com menos irregularidades, uma vez que a rugosidade dos filmes contendo a celulose bacteriana está relacionada com a presença dessas miofibrilas. Então, em relação à espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformata de Fourier, os espectros na região 3.400 a 3.200 para ambos os filmes, tanto os filmes compostos por AGA e goma do angico, quanto o filme composto por AGA celulose bacteriana, está relacionado ao estiramento do grupo hidroxila associado. Então, é possível ver que o espectro ele se revela como uma banda forte e larga, resultante da associação polimérica, isso em ambos os filmes. Então, a intensidade da banda ela vai depender da concentração de polímeros no filme. Enquanto que o espectro na região de 1320 a 1030, também para ambos os filmes, está relacionado à deformação de CO, de grupamento carbonilo, com alguns deslocamentos e mudanças de intensidade, evidenciando que houve a junção dos polímeros na formação das blendas poliméricas. Em relação à espessura, segundo Oliveira, a determinação da espessura de um filme permite a avaliação da homogeneidade, no qual as variações na espessura vão resultar em problemas no desempenho mecânico e flutuações nas propriedades de barreira. Então, o filme contendo as nanofibras de celulose bacteriana e AGA apresentou a maior espessura em relação ao filme com AGA e goma do angico, confirmando que a celulose bacteriana é um fator importante para o aumento da espessura do mesmo, corroborando com o estudo de Almeida et al. 2013, que observou o mesmo resultado ao comparar filmes com fécula de batata e celulose bacteriana. Contudo, os valores de todos os filmes não tiveram um desvio significativo, o que demonstra que a formação dos filmes ocorreu de forma homogênea. Então, as microfibrilas presentes na superfície da celulose bacteriana, evidenciadas pela análise da microscopia de força atômica, confere aos filmes compostos por este polímero uma resistência superior aos filmes compostos por outros polímeros como goma e AGA. Então, os filmes desenvolvidos obtiveram formação homogênea, ausência de rachaduras e boa flexibilidade. Características estas que possibilitam o uso para aplicação como novo biomaterial, por exemplo, podendo ser adicionado a eles nanopartículas metálicas, como prata, por exemplo, ou modificá-los quimicamente, como processo de quaternização, para conferir a eles atividade antibacteriana. Então, estas são as referências utilizadas neste trabalho. E meu agradecimento especial à Universidade Federal do Delta do Parnaíba e ao Laboratório Biotech, Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia. Bom dia, eu sou Fábio. Meu trabalho é intitulado como perfil anti-leishmania, né, derivado quaternizado da goma do angico. E de antemão, a goma do angico é um polímero, né, um polissacarídeo, que, assim como todos os outros, ele tem devidas características que são suscetíveis à adesão da modificação química, né? E a modificação química entra nesse contexto para melhorar ou aprimorar ainda mais uma atividade que esse polissacarídeo ele possa ter, né? E dentre essa compatibilidade que ele tem com a modificação química, né, a composição desse polissacarídeo ele pode interferir, né, ou pode influenciar nessa modificação, assim como as ramificações, o seu peso molecular, e bem como ele possui mais de uma unidade, né, de monossacarídeo presente na sua estrutura. Esses são tipos de características que são suscetíveis ainda mais à modificação estrutural dele, bem como a melhoria, né, da possível solubilidade em água.
Com isso, né, a quaternização ela entra como uma possibilidade para melhoria, né, e observação dessa melhoria, né, de características quanto ao seu perfil, né, anti-leishmania, né. Para isso, a goma, né, do angico ela foi isolada pelo método, né, de precipitação de sal de sódio. Após a adição do sal, ela foi solubilizada e precipitada em etanol. Após essa precipitação, houve lavagens sucessivas com etanol e acetona, né, para purificação desse polissacarídeo, e foi seco em fluxo de ar quente, né, até a obtenção do pó. Após a obtenção do pó, essa goma ela passou pelo processo de quaternização, utilizando metodologia de Quilmes et al. Com adaptações, onde houve uma mistura do amônio quaternário, né, que é o CCH-PETAC, com o hidróxido de sódio a uma determinada concentração, passou por agitação e deixado em banho-maria por 24 horas a 60 graus Celsius, né? Após esse tempo, ele passou pelo processo de isolamento de novo, né, da goma, até a obtenção dessa goma em fluxo de ar quente. Após a obtenção dessa goma, para verificação dessa possível modificação, né, estrutural do polímero, foi observado o potencial zeta, né, e também feita análise elementar para verificação do seu percentual de carbono, hidrogênio e nitrogênio, e o potencial zeta foi para verificar a carga superficial, pois a modificação contribui para o aumento da carga superficial, né? Com isso, após a modificação, a inserção do amônio quaternário, né, após a junção com hidróxido de sódio, formando o EPTAC, um agente secundário, e esse agente que ataca as hidroxilas, né, por meio de substituição nucleofílica. Após isso, a quantidade de nitrogênio espera-se que aumente consideravelmente, pois na sua cadeia, na goma do angico, como observado na tabela, o percentual de nitrogênio pode ser devido a traços proteicos ainda presentes após o isolamento e purificação. E é possível observar que esse percentual de nitrogênio aumentou consideravelmente, né? Após isso, foi calculado o grau de substituição, né? E esse grau de substituição foi de 0,4, com um potencial zeta, né, de mais 24, considerando que a goma do angico anteriormente tinha menos 20 do potencial zeta. Então, houve um aumento, né, um incremento na sua carga, que ficou positiva, decorrente da adição do amônio quaternário observado pelo grau de substituição. Após isso, foi testado em células de leishmania, né, na sua fase promastigota e também na sua fase amastigota. Com isso, foi observado no primeiro gráfico de cima que a goma ela só veio inibir, né, a proliferação das células, né, da leishmania em uma concentração de 26,62 miligramas por ml. Essa foi a sua IC50, né, onde inibiu a metade do crescimento celular, da viabilidade celular dessas promastigotas. Já a goma quaternizada foi capaz de inibir 50% da proliferação celular, com uma concentração muito inferior à que foi testada a goma, né? Chegando a 2,4 miligramas por ml. Esse perfil foi observado também, né, na sua análise morfológica por microscopia de força atômica, onde o controle ele mantém todas as características inatas da leishmania, né, sua morfologia compacta e a cauda bem característica dessa célula. Já para o tratamento em 24 horas e 48 horas, que foram os tempos observados, para a morfologia, né, observa completa desoneração dessa célula, além também do aumento considerável, né, da sua rugosidade média, passando de 96 nanômetros para 196 nanômetros após o tratamento de 48 horas. Essa desorganização já é bastante relatada na literatura devido a um possível desequilíbrio osmótico na sua membrana, né? Então, a goma age na forma externa, né, dessa célula, alterando toda a sua osmomolaridade, né? E isso já é bastante relatado quanto a esse perfil da quaternização. Já
células amastigotas axênicas, né, das leishmanias também foi testado, e a concentração se mostrou muito mais inferior à que foi testada para promastigotas, chegando apenas a 1,8, né, miligramas para após a quaternização. Já a goma, sem modificação nenhuma, apresentou uma concentração de 26 miligramas por ml, sendo a 6C50. Então, com isso, né, foi verificada também a sua biocompatibilidade, a citotoxicidade em células de macrófagos, né, onde nas concentrações testadas que foram observadas possível atividade, já a compatibilidade com os macrófagos, as concentrações se mostraram bastante superiores, né, observando assim que as concentrações que são capazes de inibir a proliferação das promastigotas e amastigotas, né, de leishmania, são bastante inferiores à concentração que mostrou citotóxica para macrófagos. Sendo assim, esse derivado é um derivado paternizado bastante promissor, que pode servir para até tratamento ou plataforma para tratamento de leishmaniose cutânea. E sendo assim também observado que pode ser um campo ainda mais para mais estudos, né, para mais observação quanto a essa possível atividade ou plataforma de atividade. São algumas das referências e obrigado. Bom, muito bom estar aqui apresentando esse trabalho no 4º Simpósio Latino-Americano de Biotecnologia, trabalho de título Efeito do R mais limoneno e menos carveol sobre a atividade antioxidante em larvas de Zoophorus morium. Os autores são Emerson Yuri Rodrigues Queiroz, Leonardo da Rocha Souza, Daniel Dias Rufino Arcanjo, Michel Mullen de Moraes Alves, Esmeralda Maria Lustosa Barros, Nildomar Ribeira Viana, José Otávio Carvalho de Sena Almeida. Bom, uma introdução inicial seria justamente para explicar um pouco mais sobre produtos naturais e plantas medicinais. Existem algumas plantas que são consideradas odoríferas, que são plantas que produzem óleo essencial, que em sua composição, majoritariamente, nós encontramos monoterpenos e monoterpenoides, sendo que esses monoterpenoides e monoterpenos, na literatura, demonstra que tem uma atividade antibacteriana, antioxidante, anti-inflamatória, antinociceptiva e também possuem efeitos vasorelaxantes. A partir desse ponto, né, pode-se então desenvolver um produto com baixa toxicidade aguda. E a partir disso, pensamos em estudar essas duas moléculas, limoneno e carveol, que são monoterpenos. Sendo assim, limoneno e carveol, eles têm estruturas semelhantes, que divergem apenas na adição de uma hidroxila na molécula de carveol. O limoneno ele é uma molécula que advém da laranja, e o carveol ele é uma molécula que advém do hortelã. Desse modo, nós temos então que existem algumas dificuldades e limitações evidenciadas na pesquisa, e essas dificuldades e limitações elas estão relacionadas com as plantas medicinais e derivados, que geralmente são restritos a estudos in vitro, e os modelos tradicionais, que geralmente são animais vertebrados como ratos e camundongos. Essas limitações elas acabam influenciando na relevância biológica dos estudos, na prospecção de amostras e também limitando o isolamento de compostos. Sendo assim, a respeito das cobaias tradicionais, né, os animais vertebrados, nós temos então preocupações éticas de instalações adequadas, né, e um número relativamente baixo de animais disponíveis para que se faça os protocolos. Desse modo, o modelo em vivo não tradicional acaba sendo uma alternativa viável para se utilizar animais invertebrados, né, como vocês podem ver, a larva de Zoophorus morium. Desse jeito, nós temos então que o objetivo desse estudo foi justamente estudar as propriedades cardiovasculares do limoneno e carveol, a partir do ponto de fornecer subsídio para a obtenção de um novo produto para aplicação no tratamento de doenças cardiovasculares, com enfoque no potencial antioxidante, e viabilizar a investigação e a validação farmacológica de tais propriedades, desenvolvimento de produtos para tratamento e também a promoção da saúde. Desse modo, a metodologia ela foi baseada na seleção de larvas desse besouro. A partir dessas larvas foram criados grupos para doses diferentes de limoneno
limoneno e doses diferentes de carveol, além de 2 grupos para controle positivo e negativo, sendo as doses de limoneno e carveol entre 3 miligramas por quilo a 0,3 miligramas e 0,03 miligramas por quilo também. Isso para limoneno e carveol, formando assim 6 grupos iniciais, mais 2 grupos de controle ambiente e controle refrigerado. Justamente a forma como nós encontramos de induzir o estresse oxidativo nesses animais foi pelo frio, sendo que esses grupos foram formados e duplicados. A partir desse ponto, foram então inoculadas doses únicas nessas concentrações para cada grupo, como visto anteriormente, e depois esses animais foram então induzidos ao estresse através do frio, ou seja, baixa temperatura. E nós temos então um grupo controle, né, que ficou do lado de fora, na temperatura ambiente. Desse modo foram então registrados para que se possa fazer uma análise macroscópica da melanização, que é um processo de estresse observado. E essas fotografias foram então registradas em T0 no dia da inoculação, em T1 72 horas, 7 dias depois e 14 dias depois. Esses subgrupos destinados pelo período do experimento foram então selecionados a partir desses subgrupos nos períodos determinados larvas, para que elas pudessem então ser refrigeradas a partir desses subgrupos, tanto para limoneno carveol e também para os grupos controle. A partir desse ponto, essas larvas selecionadas foram então colocadas a uma temperatura de -40, para que depois pudesse fazer a avaliação do sistema antioxidante presente nesses animais. E a partir desse sistema antioxidante avaliou-se então a glutationa reduzida, que é o GSH. Também foi avaliado os níveis de concentrações de nitrito, e também foram avaliados o superóxido dismutase, que é a sódio. A partir desse ponto, nós fizemos então a avaliação macroscópica, e a partir da avaliação macroscópica nós podemos indicar a proporção de melanização encontrada. Observou-se então que todos os grupos que foram induzidos ao estresse pelo frio, eles tiveram processo de melanização, e que os grupos de limoneno com maior concentração e os grupos de carveol com menor concentração foram os que tiveram o maior índice de melanização dentre os seus. E os grupos com menor concentração de limoneno e maior concentração de carveol foram os grupos que tiveram os menores níveis de melanização. E esses indicadores de estresse oxidativo, observamos que a dose de limoneno 0,03 mg por quilo e a dose de carveol 3 mg por quilo foram as mais efetivas na diminuição do processo de estresse oxidativo observado macroscopicamente pela melanização. Desse modo, a partir da avaliação dos gráficos de GSH, sódio e nitrito, observamos que, quando analisamos os grupos controle refrigerado e o grupo controle ambiente, observamos que há uma diferença significativa entre os grupos de GSH que foram induzidos ao estresse e os que não foram, e a partir dessa diferença significativa pode-se então, de fato, observar que o modelo de estresse oxidativo pelo frio, ele é de fato funcional. E a partir desse ponto, o aumento do GSH nos grupos que foram induzidos ao estresse, ele acaba sendo um parâmetro para se entender que há então um recrutamento do mecanismo de antioxidantes presentes no animal. Já quando nós olhamos para sódio e nitrito, nós não vemos essa diferença significativa entre os grupos comparados. Desse modo, nós temos então que quando se compara o controle positivo com os grupos, com os diferentes grupos de limoneno nas diferentes concentrações, observa-se que há uma diferença significativa em todas as concentrações de limoneno, ou seja, há uma diminuição de GSH, e essa diminuição de GSH, quando comparada ao grupo controle, pode então ser explicada, né, a partir de algumas teorias de
sistema antioxidante. E observa-se ainda que a menor concentração de limoneno, a menor dose, ela teve a maior diminuição de GSH. E isso pode ser, então, um indicativo de que há um mecanismo de compensação que está relacionado com essas moléculas exógenas de caráter antioxidante. Ou seja, o limoneno ele é uma molécula exógena de caráter antioxidante que pode ter influenciado e participado desse mecanismo de compensação para diminuição de GSH. Desse modo, observa-se então, quando comparamos os grupos de carveol com o controle, que não há diferença significativa. Ou seja, o mecanismo antioxidante ele foi pouco requisitado por conta de um mecanismo de escape chamado sequestro de grupos reativos de oxigênio. Observa-se também que quando analisamos os grupos de limoneno para nitrito, não há diferença significativa entre os controles e os grupos limoneno. Isso também é observado no carveol, não há diferença significativa. Desse modo, quando observamos os grupos de superóxido dismutase, tanto para limoneno quanto para carveol, também não percebemos diferença significativa. Isso também é observado para carveol. E essa falta de diferença, ou seja, essa falta de variabilidade da peróxido dismutase, ela também pode ser explicada pelo mesmo mecanismo dito anteriormente, que é um mecanismo antioxidante que foi pouco requisitado por conta de um escape por sequestro de reativos de oxigênio. Desse modo, conclui-se que os efeitos macroscópicos de estresse oxidativo induzido pela baixa temperatura em larva de Isorbas moreo é modulado na presença de diferentes concentrações de limoneno e carveol. O efeito observado em concentrações divergentes quanto a moléculas são comparadas entre si. E quanto a sódio e nitrito, quando comparados com o controle, foram em sua maioria sem significância estatística, como vimos anteriormente. Entretanto, os valores de GSH tiveram significância, gerando então uma possibilidade de um possível efeito antioxidante por mecanismo de compensatório, ou então sequestro de grupos reativos de oxigênio. Essas substâncias, limoneno e carveol, elas possuem sim uma atividade antioxidante que necessita de um estudo mais abrangente para que se possa ser elucidado as vias pelas quais elas de fato atuam. Então, essa foi a minha apresentação e eu agradeço.